Olá, eu sou Isaac Toledo, jornalista da SET, e este é o primeiro episódio da trilha SET People and Business. E eu vou conversar com Roberto Franco, diretor do SBT, conselheiro da SET e o curador desta trilha. Olá, Isaac. Olá a todos. Obrigado por estar aqui comigo e permitir que a gente possa trocar essas ideias e conversar um pouco. Eu gostaria que você iniciasse esse nosso bate-papo falando o que é o SET People and Business e qual o objetivo desta trilha. Essa trilha é uma trilha dedicada a falar de cenários de negócios e desenvolvimento humano. Ela pretende ser uma série de bate-papos com empresários, executivos, empreendedores, institutos de pesquisa, especialistas em desenvolvimento humano, futuristas, ou seja, uma trilha totalmente aberta para trazer questões que digam respeito a pessoas, a negócios, a futuro, a tendências. Ela não tem nenhuma pretensão de ensinar, nenhuma pretensão de estabelecer certezas, ao contrário, o que nós queremos é provocar, fazer pensar e refletir. Roberto, muito legal essa sua primeira explicação. E durante as reuniões, do comitê de conteúdo do SET Experience, algumas vezes o pessoal falava SET Business and People, e você sempre batia na tecla que era People and Business, pessoas em primeiro lugar. Por que juntar pessoas e negócios em uma única trilha e qual a relevância dela neste momento de transformações? O que acontece, e a gente vem discutindo há muito tempo, lá pelo início dos anos 2000, o mundo estava sofrendo uma primeira onda de transformações devido à internet. Era um momento que as atividades de tecnologia deixavam de ser atividade meio nas empresas e passavam a ser atividades estratégicas. Naquele momento, rádio, TV, empresas de produção audiovisual viam que as pessoas ligadas à técnica, que vinham de um estado da arte e se transformaram em técnicos da atividade meio, elas precisavam passar a entender do negócio, entender do processo, entender dos sistemas. Então, nós introduzimos na SET, ali naquele começo dos anos 2000, a trilha Business, trazendo uma visão para a SET do que eram os negócios, discutindo os negócios da produção audiovisual, da cadeia de valor, trazendo esse conhecimento sistêmico e botando as pessoas que ali estavam dentro das suas atividades, visando desenvolver de forma sustentável e da melhor forma possível as empresas. Ao mesmo tempo, mostrando às empresas a importância do seu corpo técnico, da sua equipe técnica, do conhecimento de engenharia, do conhecimento de operações. De lá para cá, muita coisa mudou. As empresas se desenvolveram num ritmo exponencial, a tecnologia evoluiu no ritmo exponencial. As pessoas têm as vidas hoje cada vez menos separadas do que é pessoal, do que é profissional. Então, nós temos que mudar essa forma de pensar, nós temos que trazer essas novas competências, os chamados soft skills, e colocar as pessoas, de novo, no foco e no ponto de atenção. Sem transformar as pessoas, não há como continuar transformando os negócios. E essa trilha, como eu disse antes, ela vai trazer uma diversidade de pessoas, diversidade de formações, diversidade de conhecimentos para tentar provocar essa discussão, tentar oferecer esses caminhos e tentar mostrar às pessoas a necessidade que elas têm de se mover. É o momento da transformação pessoal. Bacana, Roberto. Então, a gente pode dizer que estamos em um cenário de mudanças, em vários cenários até, de mudanças. Então, como você descreveria estes cenários? É um mundo em mudança constante, é um mundo cada vez menos sólido e mais líquido, como afirma o Bauman. É o chamado mundo VUCA, que é uma expressão criada aí pelo exército americano no fim da década de 90, com interações contínuas, não lineares, com a evolução tecnológica, com a evolução de cenários políticos e econômicos. VUCA a denominação vem do acronismo formado pelas próprias características desse mundo. O V de volátil, em que é um mundo que ele muda a todo momento. A única coisa certa que a gente tem é a mudança. É um mundo que ele tem muita rapidez, ele é difícil de planejar a longo prazo, então você precisa aprender a lidar com a previsão de futuro de uma maneira diferente. As pessoas têm que aprender a lidar com incertezas. Ele é um mundo incerto, do uncertain, do inglês, o U. Ninguém é capaz de saber plenamente o que vai acontecer. É muito difícil você saber que inovação vai dar certo, vai dar errado, que produto vai dar certo, que vai dar errado, qual profissão vai existir, quais empresas vão sobreviver, quais vão morrer, quais são os cenários políticos, econômicos. Então, é um mundo cheio de incertezas. Ele é um mundo complexo. Ele é um mundo em que você tem vários agentes, vários pontos agregadores e consumidores que se conectam de uma forma totalmente desordenada, muitas vezes caótica, estabelecem interações
e interdependências, às vezes visíveis e às vezes não visíveis. O que você tinha, o criador de conteúdo, o produtor de conteúdo, o distribuidor de conteúdo em cadeias muito bem definidas, não existem mais. Você tem diversos atores se conectando com interdependência totalmente dinâmicas. Então, é um mundo em que é muito melhor você tentar ver a pergunta, o porquê as pessoas consomem, o porquê o meu produto é importante, tentar adaptar isso às tecnologias existentes com muita rapidez. E também é um mundo ambíguo. O que é ambiguidade? É onde você tem duas verdades podendo conviver simultaneamente. As incertezas são tanto, a complexidade é tanto, que é muito difícil você ter uma verdade única. Verdades convivem, sensos comuns distintos, e você tem que aprender a lidar com isso. E você tem que testar. E mais recentemente, devido a tudo isso, se mostrou que o mundo inteiro tem uma demanda muito grande por significado, por propósito. Então, se acrescentou a letra M, de meaningful, de significado. E também, todo mundo que inova e que lança um novo produto quer ter impacto global. Então, se acrescentou também a letra universal. E a siglazinha VUCA se transformou MUVUCA, um nome comum, muito comum aqui para nós brasileiros, em que expressa justamente um conjunto de pessoas que se reúnem de maneira desordenada, informal, e que geralmente criam confusão, alegria, etc. E tal. Então, o mundo realmente é um cenário de muvuca em que nós temos que aprender a lidar com mudança, e a única coisa certa que nós temos é a incerteza. E é nisso que a gente tem que se adaptar, abraçar essa incerteza, abraçar a diversidade, abraçar o pensamento diferente, abraçar novos conhecimentos, aprender, a desaprender e aprender novamente. E é isso, mais uma vez, Isaac, que essa trilha busca trazer. Visões distintas, visões de futuro distintas, para que cada um que esteja assistindo crie suas próprias reflexões, suas próprias perguntas e seus próprios caminhos para respondê-las, inovar e visualizar futuros. Roberto, e como você avalia que este cenário está impactando realmente as pessoas e os negócios? Se você olhar recentemente, a ficção, né, o audiovisual, é uma boa representação da sociedade. Ele tanto representa o que está se vendo, como, de certa forma, ele ilumina tendências futuras. Se você olhar muitas séries, muitos filmes, eles trazem cenários de ficções utópicos, de mundos maravilhosos produzidos pela tecnologia, e também de mundos distópicos, mundos catastróficos, também trazidos pela tecnologia. E se a gente olhar e ler um pouco os jornais que tratam dessa questão de tendências, tratam essa questão de mundo futuro, você vai ver previsões maravilhosas da máquina tornando o homem um homo-deus, e, ao mesmo tempo, você vê previsões horríveis de que a máquina vai substituir o homem, que a máquina vai eliminar a existência do homem. Então, nós estamos de frente de um paradigma, de um paradoxo, em que nós temos que decidir se a tecnologia pode evoluir com fim em si mesma ou se ela serve ao ser humano e tem limites éticos e morais. Né? Nós temos toda essa discussão. Cada dia mais é frequente você ver as pessoas dizerem: eu vou ter trabalho no futuro? Qual é o futuro do trabalho e qual é o trabalho do futuro? Como é que eu posso planejar e me antecipar ao futuro? E aí eu tenho que ter novas técnicas de planejamento. Surgiu aí o ágil, surgiu técnicas de implementação, né, o lifelong learning. Eu tenho que aprender a aprender continuamente e abrir mão das minhas certezas. Eu tenho que saber como é que as empresas remunerarão, empregarão no futuro. Eu tenho que entender como sobreviver a esse novo mundo. Um mundo que a gente ouve muito comumente as palavras co-criação, co-working, crowdfunding, crowd-testing, crowd-learning, tudo um coletivo ganhando expressão. E aí uma reflexão final. Hoje, você tem uma ideia, não vale muita coisa. Todo mundo tem ideia. As ideias surgem a todo momento. Então, o pensar fora da caixa já está saindo de moda. O que nós temos que fazer agora é executar fora da caixa. Todo mundo fala em disrupção. Mas a gente está falando de disrupção de negócios, disrupção de produtos, disrupção de serviços. Mas está no momento da autodisrupção. É preciso que a gente faça a disrupção de nós mesmos. Passemos a enxergar o porquê precisamos desse conhecimento e a desenvolver essas novas habilidades. Eu gostaria de saber qual é o impacto da pandemia neste cenário. Você acha que ela potencializou essa necessidade de autodisrupção que você acabou de falar? Sem dúvida. A pandemia tem se provado cada vez mais. O que nós lá naqueles webinars da SET Business, em abril, mais ou menos, fizemos, de que a pandemia era um catalisador.
era um acelerador do processo. Ela lhe retirou os ambientes físicos, o seu ambiente de trabalho, o seu ambiente de compras, o seu ambiente de lazer, e lhe forçou a fazer tudo isso no mundo digital. E introduziu uma série de produtos e serviços e fizeram o varejo se transformar e as pessoas passaram a consumir mais. Quando as pessoas passam a consumir mais e chega a esse mercado de massa, por outro lado, a exigência da qualidade dessas ferramentas também tem que evoluir. Então, você vê de um lado o aumento de consumo, você vê de um lado quebra de resistência, uma quebra de bloqueio acelerando essa adoção e, por outro lado, um desenvolvimento muito mais rápido dessas ferramentas. O e-commerce. O e-commerce avançou em 5 meses o planejamento e a expectativa de avanço de 5 anos. A teleeducação. O consumo de mídia digital aumentou muito. A telemedicina, inclusive mudando regulamentações, tudo isso veio e vai ficar. Então, a pandemia, Isaac, trouxe toda essa mudança. Por outro lado, ela tirou as áreas de conforto, que é muito bom para que as pessoas tenham atenção e intenção sobre seus próprios futuros. Por outro lado, ela leva a uma ansiedade, a um estresse e até a depressão. A fronteira física do trabalho com a vida pessoal e social acabou. Eu tenho que aprender a manejar tudo isso de maneira correta e manter minha atenção e intenção onde importa. E é isso que nós vamos buscar, conversando também com profissionais que têm o conhecimento sobre desenvolvimento humano, que têm conhecimento sobre a mente humana. Nós temos hoje, pelo Gardner, um psicólogo, bastante famoso pelo trabalho que fez, mapeado 9 inteligências humanas, 8 cientificamente já comprovadas e a 9ª ainda sobre alguma discussão, mas bem aceita. Dentre elas, você tem uma chamada intrapessoal, como nós nos relacionamos com nós mesmos. A questão do autoconhecimento. Também procurarei nessas trilhas, de alguma forma, abordar este tema. E, por fim, a existencial. Ela trata dessa questão do nossa ligação com o todo. É a questão de como nós lidamos com a vida. Essa pandemia trouxe ao ser humano uma oportunidade muito grande de aumentar seu conhecimento sobre si mesmo, de questionar alguns conhecimentos que nós achávamos que tinham e mostrar mais uma vez que é necessário pensar as coisas de maneira integrada. Nós temos que aprender a viver como pessoas integradas e as empresas vão ter que aprender a tratar pessoas como pessoas. Precisamos de espaços mais humanizados. E o que esperamos é que quem vai nos assistir, possa interagir conosco, mandando comentários, mandando perguntas, mandando sugestões. Então, o que nós estamos fazendo aqui é lançando a pedra fundamental de um grande MVP, no Minimum Viable Product, em que nós queremos, com a interação com esse público, refinar esse conteúdo e ajustar essa demanda de oferta de conhecimento e informação para que a gente possa atender muito a demanda dessa nossa comunidade, que é o público da SET.